Olá, essa aula ela vai começar com um fundamento na genética. Vocês sabiam que vocês possuem no rol dos antepassados uma quantidade bem maior de mulheres do que de homens? Do ponto de vista que eu digo diversificado, né? Porque avós e avós, todos nós temos, bisavós e trisavós os mesmos. Mas acontece dos homens se repetirem com mais frequência na árvore genealógica. Eu vou explicar por que isso acontece. Uma mulher, em tese, ela tem um filho por mulher, né? A estatística mostra. Algumas mulheres têm 5, têm 8, outras mulheres não têm nenhum, outras têm 2. Então, em média, cada mulher tem um filho. E o homem, por ele ser territorial, por ele ser de harém, macho alfa, ele acaba reproduzindo mais vezes e uma quantidade muito maior de homens que não têm filhos. Então dá uma média de cada dois homens, dois têm filhos, um tem 2 filhos e o outro não tem nenhum. Isso acontece justamente pelo caráter territorial do macho alfa, que é um comportamento explicado também pela genética. Então o que acontece? É muito provável que você já nos trisavós e tetravós, você já tenha, tá entendendo? Como pais de ascendentes bem diversos, o mesmo homem. Acontece, portanto, de você, é muito comum você encontrar repetição nos avós, nos avós, os bisavós e as mulheres não. Isso é fato, viu? Estatístico. A consequência disso é que você possui uma variação genética maior da mulher do que do homem, na sua bagagem genética, no seu DNA, digamos assim. Porque você sabe que esse material genético nosso, na divisão, ele é embaralhado, né? E, às vezes, o que acontece com o tempo, com o passar das gerações, é que você embaralha bem menos o cromossomo Y do que o cromossomo X feminino. O cromossomo Y é bem menos embaralhado. Ora, nós sabemos, isso aqui é um pressuposto, porque essa aula não é de biologia, nós sabemos que o material genético mais embaralhado, ele é mais propício a ser dominante, apesar de que o comportamento sexual, o gênero, é definido pelo cromossomo Y, porque ele é dominante e o X é recessivo, mas esse cromossomo Y, que expressa os fenótipos masculinos da virilidade, dos hormônios e dos traços específicos, ele com as gerações ele vai perdendo força, ele vai perdendo expressividade. Tanto que os cientistas hoje, assustados, falam de que esse cromossomo está em extinção, porque o homem já não tem mais a marca distintiva, a diferença específica, como Aristóteles pensava, que define, que recorta o gênero e lhe dá essas características. O homem já não está mais viril como antes, por conta de um enfraquecimento. Claro que na revista que eu li isso, a Lancet, e outras na Scientific American, na Nature e outras revistas, eles não sabem, eles estão perdidos, né? E eu estou explicando. Claro que no lugar que eu estou, isso não vai ter repercussão. Uma das poucas coisas que nós aprendemos com aquele menino Michel Foucault é que não se pode falar qualquer coisa em qualquer lugar ou em qualquer época. Já que estamos falando de biologia, olha o caso do Mendel, que criou a genética na Polônia, em Cracóvia, e foi preciso 200 anos para a obra dele ser reconhecida, porque ele estava fora dos grandes centros. Então, lamentavelmente, os cientistas que estão aí se queixando do declínio do cromossomo, eles não sabiam que é por conta desse cruzamento. E a boa notícia é que esse é um processo cíclico. Primeiro eu retorno aqui para falar de como esse comportamento é promovido, tanto pelo homem como pela mulher. A mulher, a fêmea, ela escolhe muito criterioso, e ela acaba escolhendo o macho alfa. E o macho alfa também acumula fêmeas, ou se reproduz com mais fêmeas.
deixando outros na mão, os betas e os deltas, os outros menos viris. Por consequência, acontece isso que eu expliquei. O gen ele ser menos embaralhado e, portanto, perder expressividade. Eu estou coçando aqui para entrar em biologia, mas não gostaria de focar nisso aí. Basta vocês tomarem isso como um fato científico. Pois bem, o que acontece, olha que ironia, que coisa contraintuitiva, acontece de o enfraquecimento do cromossomo Y, produzindo homens cada vez menos viris, modifica esse comportamento de seletivo da mulher e concentrador de fêmeas do homem. Primeiro que a mulher não vai achar mais macho alfa, não tem, todos são tudo nivelados por baixo. E também o macho beta, o macho gama, o delta, digamos assim, eles também não são, eles não monopolizam as fêmeas. Desculpa o termo chulo, ele é um corno manso, ele é ficante, ele divide a sua mulher, ele é até bissexual, inclusive. E assim sendo, acontece de essa condição e sendo atenuada. E aí começa a haver outra vez reprodução de muitos homens reproduzindo com muitas mulheres, sem essa concentração do cromossomo X, do cromossomo Y, do macho alfa. E aí começa o cromossomo Y começa a ter de novo uma diversificação, começa de novo a ser embaralhado e começa a se tornar mais competitivo. E aí volta a aparecer, portanto, a expressividade genética dos fenótipos masculinos muito mais intensamente. E aí começa a aparecer de novo os machos alfas, e aí começa a haver de novo essa concentração de mulheres para homens mais proeminentes, mais viris. E aí começa de novo o processo antigo. Veja que eu estou fazendo aqui uma explicação, biológica, da condição do gênero. Estou fazendo aqui uma genealogia do gênero. E interessante que esse método, que eu vou usar aqui, posteriormente eu estabeleço melhor, é o intuicionismo. O intuicionismo histórico foi criado por um gênio, um poeta católico francês chamado Charles Péguy, nunca traduzido no Brasil, e ninguém no mundo faz uso do intuicionismo histórico do Charles Péguy que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo isso de modo intuitivo, mas não adivinhatório, nem místico, nem esotérico. Depois eu vou falar também do método, vou falar mais de genética, vou falar também mais do método, tá certo? Do intuicionismo histórico, que eu estou praticamente inaugurando, mas mostrar a vocês que as épocas passam por essas variações no gênero masculino e feminino, onde eles se tornam mais diferenciados e distintos, e daqui a pouco eles sofrem uma melange, eles sofrem uma atenuação, uma mistura. É uma dança na história, onde aparecem épocas de homens viris e mulheres extremamente femininas, e daqui a pouco começa de novo a misturar, como nós estamos vendo hoje. Tá certo? Aí eu quero fazer recortes e aventuras na história, mostrando o romantismo, por exemplo, que era uma época de homens extremamente efeminados, homens que choravam pelas suas mulheres, um Kleist, um Jean Paul, um Arnand, um Hofmannsthal, todos eles apaixonados, enquanto que o seu amigo ali aparecesse, cafajeste, e falasse: você está apaixonado? Estou. Vamos lá que eu seguro ela e você come. Você é louco, é o amor, o sentimento. E aí o amor dos trovadores na Idade Média, bem mais na Alta Idade Média, dos trovadores, que também não tinha essa relação carnal de posse do homem viril, era um amor, entendendo? Imanente, afetuoso, de caráter idílico, poético também. Era outra época. E também que eu vou mostrar épocas da história onde predominava o homem macho. Esse recorte vai dar uma aula extraordinária, um movimento muito bonito, uma visão muito original de você conhecer o que está acontecendo no material genético seu, na genética do ser humano e na história do homem, para além das militâncias ridículas e para além dessa confusão, dessa balbúrdia toda que está estabelecida, mas quando a luz aparece, as trevas se dissipam.
Espero que tenha ficado claro. Perguntas aí nos comentários. Obrigado.